nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Procuremos todos fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, quando estudamos a doutrina espírita, procurando nos esclarecer sobre os ensinamentos que ela nos oferece, no sentido de incluí-los na nossa vida diária, no convívio familiar, no trabalho, entre amigos, que possamos aproveitar esses instantes, porque ao sermos receptivos, ao participarmos por meio da concentração, da atenção, às explanações, nós criamos condições de sermos auxiliados pelo plano espiritual, tornando-nos receptivos ao auxílio e às bênçãos que os espíritos amigos nos oferecem. Rogamos, Senhor Jesus, que ampare a todos nós que aqui estamos, fortalecendo-nos, e rogamos em especial a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos familiares, espíritos amigos, que nos acompanhem nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Teremos inicialmente a explanação do Júnior. Nós vamos aqui hoje falarmos a respeito de percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Se nós olharmos o espírito pura e simplesmente, nós teremos uma avaliação, teremos um critério. Mas se nós entendermos que nós, depois de deixarmos o corpo físico, estaremos vivendo com o nosso corpo espiritual, nós vamos compreender de uma outra forma essas percepções. Então, por exemplo, o espírito continua a ter 5 sentidos através do perispírito. Ou seja, ele vê, ele ouve, ele tem o tato, ele tem o paladar, ele tem a audição, ele tem todos os sentidos físicos que estão no corpo espiritual. Assim como ele tem percepções, ele vê o passado, ele entende? Claro que não. O espírito, após o desencarne, ele vai tendo a noção muito pálida do que ele fez aqui. As percepções relacionadas ao tempo, ao que ele fez no passado, vão vindo paulatinamente, se é que viriam, se é que virão. Por quê? Porque depende da maturidade, depende do aproveitamento. Então nós vamos vendo aqui alguma coisa interessante. Por exemplo, nós vamos vendo que aqui no livro Voltei, mas que serve para que nós tenhamos uma noção, que André Luiz, no livro Libertação, nos fala a mesma coisa. Eles passam por um local dominado por espíritos que tomam a forma de dragões. São espíritos que estão, portanto, animalizados. E comandam aos outros a partir do medo que eles impõem, das torturas que eles impõem às pessoas, enfim. Então aqui esse grupo de espíritos tutelados pelo Dr. Bezerra de Menezes estava levando a planos superiores, estava indo a planos superiores. E esses espíritos tentavam, de alguma forma, prejudicar
a pergunta que se faz é: esses espíritos que estavam lá, quais são as sensações deles? Então vamos ver. Olha o que é perceptível na literatura de André Luiz. Isso aqui, espíritos estão em locais lodosos, em lagos, estão como se fossem soterrados, hipnotizados por outras mentes mais poderosas do que a deles. Então eles impõem desejos, vontades, e esses aqui são comandados. Então qual é a sensação? De pavor, de medo, uma sensação de mal-estar, uma sensação muito ruim. Então esses espíritos que estão nesses locais sentem como se fossem ou como estivessem no mundo material. Olha que André Luiz fala quando ele estava indo a uma cidade estranha. Ele começou, porque eles chegaram em determinado momento, eles foram andando. E eles foram absorvendo agora as energias do ambiente pelo qual eles passavam. E aí o que eles começam a sentir? Começam a sentir um mal-estar. André Luiz está com Eloy e com Gúbio. Gúbio é o mentor dessa expedição. E olha o que acontece. Eloy desmaia. Chega nessa cidade estranha, ele fica solapado no chão. Ele fica realmente sem ânimo, sem fôlego. E Gúbio fala: mantenha-se em prece, eleve o seu pensamento. É o fio que vai nos manter em melhores condições. Mas Gúbio estava muito pálido, segundo a descrição de André Luiz. Então o que nós vemos aqui? Que a sensação que André Luiz tinha quando estava nessa cidade estranha é que ele houvera voltado ao corpo físico. Parecia que ele tinha uma armadura ao derredor do seu corpo espiritual. O corpo espiritual de quem vai a uma região superior é 1100 vezes mais leve do que o corpo físico. Quem foi para uma região inferior, e André Luiz está nos relatando isso, é como se estivesse no corpo físico. Ele parecia que estava como? Que ele estava vivo. Olha o que ele vai nos descrevendo. Aqui eles adentram em um castelo porque eles iriam conversar com Gregório. Gregório era o chefe daquele local. E aqui um guarda cheio de tochas os amedronta e diz que eles ficariam num calabouço, numa prisão. E aí eles foram levados, portanto, a uma prisão. Passaram a noite em uma prisão, para posteriormente serem avaliados a partir de operações seletivas. Então seriam avaliados. A sua vibração, o halo vital daria amostras de quem eles eram. E nesse instante, eles poderiam, a partir dessa avaliação, terem contato com Gregório. Então a pergunta: o que André Luiz viu nessa cidade estranha? Aleijados, mutilados, viu pigmeus, anões, viu seres que ainda estavam na irracionalidade entre a condição animal e a condição humana. Então, olha o nível de espíritos que estavam nessa condição. Qual é a sensação? De muito mal-estar. E aqueles que comandam? Têm uma euforia, têm aparentemente uma alegria, mas eles se alimentam das mentes das pessoas que estão no mundo físico. Continuemos avaliando agora. Quando André Luiz aqui chega em uma colônia no nosso lar, ele é atendido após ficar quase 9 anos no umbral, ele é socorrido e é medicado. São feitas toda uma terapêutica medicamentosa, todo um acompanhamento para que ele se recupere. A sensação que fez com que ele fosse levado é que ele começou a recobrar uma lucidez e começou a pensar na sua mãe, que ele precisava ser humilde. Aquilo que ele não valorara até então, era necessário fazê-lo. Ou seja, ele precisava orar, ele precisava se fazer menor, ele precisava se fazer um ser mais simples, tudo que ele havia esquecido. E a partir desta prece que ele faz sincera, ele é levado a essa colônia para ser tratado. Então continuemos avaliando. Aqui, André Luiz já está trabalhando junto com Narcísia, e com Tobias, e nós vemos o quê? Pessoas agora vomitando. E aí é avaliado o seguinte: esses espíritos que estão nessa condição estão porque não aceitaram, não inalaram, não assimilaram coisas boas. Estando em um local bom, é necessário que aquilo seja limpo, que aquilo realmente volte a uma normalidade. Então o espírito está com mal-estar.
o espírito está com uma sensação ruim, porque o corpo espiritual propicia isso. O corpo espiritual produz essas sensações. Continuemos olhando. Olha aqui, quando ele está melhor, ele vai ver animais, ele vai ver a vegetação. E ele fica inebriado, extasiado com aquilo. Então é uma sensação que ele começa a ver que aparentemente ele estava em um mundo novo. É uma sensação de muito bem-estar, de muita tranquilidade, de muita serenidade, vendo aquele ambiente pacífico, onde as pessoas ali, é um acordo tácito, é um acordo natural que se estabelece. As pessoas não podem pensar de forma negativa. Ele mesmo vai falar adiante nesse livro. Eu me vi em uma sociedade otimista, onde as pessoas só falavam no bem, só pensavam no bem, só imaginavam coisas boas. E ele está deslumbrado agora com a natureza. Vê o sol, vê o luar ao entardecer e fica maravilhado com aquele local. Então nós vemos que a sensação que produz é de profundo bem-estar. E continuemos. Aqui nós vamos ver que mais ou menos no ano de 1840 a 1850, ocorreu um problema pertinente à alimentação. Havia um governador na colônia Nosso Lar que era muito tranquilo, muito sereno, e não era alguém que colocava as regras, não era alguém que impunha diretrizes mais severas ou até de forma mais intensa, e, consequentemente, ele foi sendo levado, induzido a uma série de problemas. Foi tirado do cargo, é colocado isso. E, a partir daí, um novo governador se estabeleceu e começa a produzir mudanças na alimentação. Então, as mudanças são feitas durante 30 anos. Eles trazem 200 emissários de planos superiores para que mostrem às pessoas que lá vivem, na colônia Nosso Lar, que era possível eles se alimentarem de vibrações amorosas e era possível eles inalarem do ar atmosférico essas energias que iriam satisfazê-los. E aí, muitos se colocaram contrariamente, o que nos leva a pensar. Até 1850, então, existia uma alimentação semelhante à terra. Aqui continuou a ter uma alimentação parecida com a terra em 2 ministérios, do auxílio e da regeneração. Aqueles que chegam recém-desencarnados ainda têm uma alimentação. Aí que ela vai se modificando, após a adaptação desse ser na colônia. O que nos leva a pensar que nosso lar está numa região, num umbral mais fino, mais superior, em uma zona de transição com uma outra esfera superior. O umbral abaixo, portanto, tem alimentação igual à nossa. O umbral abaixo tem alimentação muito semelhante. E qual que é a sensação? É de saciedade, é de buscar esse alimento, porque começou a ocorrer, quando o governador determinou que assim o fizesse, essa mudança, começou a ocorrer um transporte clandestino. Ou seja, levavam a alimentação de forma clandestina ao Ministério da Regeneração. O governador, firme, mandou abrir as prisões. Se aquilo continuasse, ele iria punir as pessoas. Mandou ligar as baterias das muralhas de Nosso Lar, para que não adentrassem espíritos. E fez com que o Ministério da Comunicação, a partir do jornal e da televisão daquele local, fosse censurado. Isso está em Nosso Lar. E aí a pessoa não imagina por quê? Porque para dar o bom andamento foi necessário essa mudança severa. Então os espíritos ainda têm sensações relacionadas à comida. Outra coisa que ele vai ter, quando ele vai num lar, ele vê o piano, ele vê móveis, ele vê tudo semelhante ao mundo físico. Eles se alimentam, mas de uma forma mais serena. E ele, André Luiz, posteriormente, não vai se alimentar mais, nem de caldo. Ele fala no livro Nosso Lar, no final, isso. Mas ele tem um contato com a dona Laura, mãe de Lísias, e com as irmãs dela, que ele fica realmente embevecido. Ele fica muito sensibilizado com aquilo. Então, a sensação e a percepção dele é da beleza, é ouvir coisas boas, é estar num ambiente bom, é se sentir agora acolhido. Todas essas sensações são percebidas por ele.
quando ele se encontra agora com Silveira. Silveira foi um inquilino do seu pai, que foi enxotado pelo pai em uma determinada cidade do interior de Minas Gerais. E Silveira passou a partir daí muitos problemas. O pai dele foi severo, o pai de André Luiz, na vida material. Fez com que Silveira pagasse tudo e mais um pouco, até o último, até o piano deles foi para pagar as dívidas. E ele e a mulher, Silveira e a mulher, pediram para que intercedessem. Foram surdos. A mãe de André Luiz quis interceder, não foi ouvida. E aí André Luiz está ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo constrangido. Vê aquele ser e Silveira diz a ele: quem eu vejo lá, André, que saudades. E aí André Luiz fica como? Sem saber, sem reação. Lembra-se de tudo. Quando ele volta e vai falar agora com Narcisa. Narcisa, eu tive um encontro com uma pessoa, isso ocorre muito. Nós vamos encontrar com pessoas com as quais nós prejudicamos, com que fomos prejudicadas, nós temos que nos desculpar. Vá até ele é uma pessoa muito envolvida no trabalho dos samaritanos. E André Luiz vai conversar e pedir perdão a ele. E ele fica profundamente emocionado. Falou: não ligue não, nós vamos visitar logo, logo o seu velho, o seu pai, e ajudá-lo. Então, isso é que é importante que a gente entenda. Essas sensações o Espírito continua sentindo. De saciedade, de alegria, de prazer, mas também de um certo constrangimento. E o Espírito aqui fica cansado. O André Luiz trabalhou, e aí em um determinado momento trabalhou quase que a noite inteira. Precisavam de turmas e mais turmas para atender pessoas. E ele continuou trabalhando, até que ele vai dormir, ele vai repousar, e nesse repouso ele vai até o encontro da sua mãe num plano superior. Olha que interessante, ele teve cansaço perispiritual. É como se fosse um cansaço físico. André Luiz nos fala que o perispírito é o veículo físico por excelência de quem desencarna. E é isso que ele sentiu. E foi ao encontro da mãe e tinha plena lucidez. Então nós vemos que o Espírito guarda todas essas percepções. E aqui nós vemos no nosso lar esses salões feitos por Veneranda. Veneranda era um espírito mais antigo dessa localidade. Ela estava há mais de 200 anos. A Veneranda Isabel de Aragão, essa irmã, esse espírito, havia trabalhado 1 milhão de horas no bem e havia recebido uma medalha por aqueles que ali da América Central, América do Sul, das Américas, por muito trabalhar. E ela fez aqui, nesse local, em parques educativos, uma estrela, e aqui seriam 5 projeções de cinema, que poderiam ser simultâneas e variadas. E aí as pessoas eram educadas aqui, e ele diz que essa vegetação é mutável, ela muda. Ela fez vários jardins verdes, são conhecidos como salões verdes em nosso lar, aonde as pessoas são recebidas, e os forasteiros vão até lá, para conhecerem. E o mais belo de todos é o salão em que o governador domingo vai até eles, conversar com eles, orientá-los. E ela fez, sabendo que ele gostava dos traços helênicos da Grécia, fez pautado nisso a decoração. Então o espírito é sensível à beleza, o espírito é sensível à natureza, aos animais. O espírito tem todas as percepções mais ampliadas até quando está num local desse, do que tinha no mundo material. E aí nós vamos ver também que André Luiz é levado aqui posteriormente a um salão de música. Imaginemos um grande parque. Nos cantos são músicas regionais. E no centro desse parque é a música divina, celestial. E as pessoas que ali estavam, olha que interessante, conversavam. Então elas estavam conversando, os assuntos variavam desde a astronomia, desde filosofia, desde religião. Eles conversavam e eram embebidos, eram envolvidos por essas vibrações da música. E aquilo promove, segundo André Luiz, um bem-estar, algo que indescritível. O espírito é como se ele fosse envolto por essas vibrações. É como se ele fosse agora embebido e vai agora se sentir agora recambiado, restabelecido, pronto
para novos desafios. Então, que nós entendamos que a vida no plano espiritual é muito semelhante à vida física. Só quando nós tivermos a vida sem o corpo espiritual, ou sem qualquer dos corpos espirituais, é que ela vai se modificar plenamente. Até então, vai ficar muito próximo ao que nós vivemos aqui. E que Deus nos ampare a todos. No capítulo que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec coloca esse item bastante importante, intitulado O Orgulho e a Humildade. E nós vamos encontrar neste capítulo algumas orientações, algumas observações de Allan Kardec que são muito importantes. Por exemplo, ele fala que o orgulho é o terrível adversário da humildade, em uma mensagem que foi o espírito de Adolfo que intuiu o médium. E nós vamos ver que realmente o orgulho, aquela situação em que a pessoa se sente superior a tudo e a todos, faz muitas vezes com que essa criatura acabe humilhando, acabe pisoteando na sensibilidade do seu próximo. E nós vamos ver que isso acaba sendo um entrave bastante grande no relacionamento entre as pessoas. Mas não só no relacionamento. Se nós formos olhar a história, as diversas civilizações que nós tivemos, nós vamos pontuar duas civilizações importantes em dois momentos importantes da nossa história. Como, por exemplo, Roma. Nós vamos encontrar que a expansão romana ela teve início no século VI a.C. e teve a sua queda mais ou menos aqui em 1453. Trouxe contribuição à civilização, sem dúvida nenhuma, que os romanos trouxeram a contribuição como a administração administrativa e social, o direito, as artes, ou seja, eles trouxeram, sem dúvida, uma contribuição ao progresso e ao desenvolvimento da humanidade. No entanto, nós vamos ver que este Império Romano, ele teve uma queda abrupta até a sua ruptura, praticamente, quando os imperadores acabaram invertendo as situações e se tornando os centros de todo o império, e eles sendo beneficiados e tudo devendo ocorrer ao seu bel prazer e com o seu orgulho muito grande. Isso fazia o quê? Fazia com que todas as colônias, todos os locais dominados pelos romanos, acabassem perdendo totalmente esta sensibilidade, e nós vamos ver a guerra acontecendo em todo o Império Romano até chegar em 1453, com a sua queda. A outra civilização, a outra fase da humanidade bastante importante, foi no século XVIII, início do século XIX, onde nós vamos encontrar a França como sendo o centro da cultura da Europa. E nós vamos ver que naquele local ocorreu no final do século XVIII uma revolução que nós conhecemos pela Revolução Francesa, que foi motivada por uma série de observações em torno de outros países com que estavam ocorrendo as modificações sociais. E ali na França, naquela época, existia o reinado bastante impositivo e privilegiando as classes nobres e fazendo com que todos aqueles trabalhadores, quaisquer trabalhador que fosse, tivesse impostos altíssimos, tivesse que trabalhar praticamente em favor do Estado, e o Estado fazendo com que as suas regalias
e os seus benefícios fossem bastante grandes. Não muito diferente do que acontece hoje. Mas nós vamos ver que isto aconteceu no século XVIII e houve a Revolução Francesa, fazendo com que houvesse uma modificação social bastante grande, onde a fraternidade, a igualdade e a liberdade passaram a ser, então, a bandeira dessa revolução. Nós vamos encontrar que essa mudança ocorreu, no entanto, algumas pessoas ligadas à revolução acabaram fazendo com que o seu ódio, toda a sua paixão humana tomasse conta, e nós vamos ver na sequência verdadeiros sacrifícios acontecendo, não somente dos nobres, como perseguições que aconteciam, onde nós tivemos milhares de guilhotinados. Tudo isso por quê? Porque o ser humano deixou de pensar no objetivo maior para pensar em satisfazer os seus interesses, sem ouvir tudo aquilo que estava acontecendo, o clamor da sociedade. Então, nós vamos encontrar que o orgulho acaba sendo realmente um empecilho para que até mesmo as grandes civilizações ou os governos tenham uma ação benéfica para com a sociedade. E isso acabou fazendo com que Napoleão Bonaparte, que foi o imperador francês na sequência da Revolução Francesa, ele que havia sido praticamente designado para unir os povos da Europa, e isso está no livro Boa Nova, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e o espírito de Humberto de Campos, nós vamos ver que ali havia, então, um movimento mostrando que ele era um líder da época do Império Romano que voltava. Mas ele voltava no sentido de fazer com que houvesse uma reunião em torno de sua liderança, no sentido de unir os países da Europa, no sentido de fazer com que o progresso que estava pronto ou estava em condições de ocorrer na França pudesse ser realmente espalhado para outros países. Mas, neste sonho, ou este fato narrado por Humberto de Campos, fala justamente uma orientação que Napoleão teve no plano espiritual. Voltaste ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste. Então vejam que ele voltava na condição de líder que ele havia sido em outras encarnações, justamente no Império Romano. No entanto, não ouvides o mandato para o qual fosse escolhido. Quer dizer, ele tinha uma tarefa a desenvolver juntamente com os seus liderados. Governe sem ambição e nem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz, para unir os países, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Olha só a orientação que Napoleão teve durante um sonho, durante uma assembleia, segundo Humberto de Campos, que havia ocorrido no final do século XVIII, início do século XIX. Não te fascines pela vaidade, continua a orientação. Se honrares as promessas, terminarás a missão com reconhecimento da posteridade. Mas quando Napoleão Bonaparte volta do sono e entra novamente na sua vida física, quando ele se reintegra ao corpo físico, ele não tem a recordação da orientação espiritual que ele havia tido e acaba se engalanando com a púrpura do mando e embriagado pelo poder, proclamou-se imperador. E ele tinha um poder tão grande na época que ele trouxe o Papa para coroá-lo.
E ao invés do Papa também coroar a imperatriz, ele não deixou que o Papa coroasse a sua esposa e ele preferiu coroá-la, deixando o Papa em segundo lugar, em segunda opção. Então vocês vejam que o orgulho que tinha esse homem fez com que parte de toda a tarefa que ele deveria desenvolver juntamente com a França, que era o centro cultural da época, pudesse, então, ficar a acontecer posteriormente. E aí nós vamos ver, então, que o orgulho acabou atrapalhando o próprio progresso da sociedade ligado às civilizações. Mas será que nós temos consequências do orgulho também ligado às diversas religiões? Vamos pontuar o que fala Pedro Granja no livro Afinal, Quem Somos? Nós vamos ver que o catolicismo que foi considerado uma religião após o cristianismo, após séculos, alguns séculos depois do cristianismo, nós tivemos em Pedro, o apóstolo Pedro, considerado aí o primeiro papa da nova igreja, da igreja pós-Cristo. E nós vamos ver os seus dois sucessores mais imediatos, Lino e Clemente, fizeram com que houvesse, nesta época, realmente na igreja um caráter espiritual. Então a religião tinha uma relação com as coisas espirituais. No entanto, as coisas foram passando, os papas foram se sucedendo, e nós vamos ver que nessa época inicial havia a ordem, a fraternidade, a tolerância, a harmonia. No entanto, nós vamos ver que tudo isso acabou ficando de lado quando os interesses materiais de todos aqueles que dirigiam na sequência a igreja passaram a falar mais alto. O orgulho passou a falar mais alto. A religião passou a ocupar não somente a sua posição de religião, muito embora com interpretações totalmente humanas, mas também entrando no campo político, onde a aquisição de patrimônios em troca de benefício às pessoas acabavam ocorrendo. Assim nós vamos ver que a grande força disciplinadora do mundo, que deveria ser uma religião baseada em coisas espirituais, acabou caindo, acabou ficando numa situação de dificuldade, porque justamente o governo espiritual passou a ser substituído pelo governo temporal. E nessa época, infiltrou na igreja, segundo Pedro Granja, o vírus da ganância, da ambição, do orgulho, do mando e da posse. Então vejo que na religião, nós também temos ou tivemos a influência do orgulho. E quando nós ligamos essas coisas das civilizações e da própria religião, nós vamos encontrar que isso está ligado não à religião em si, mas está ligado às pessoas, às imperfeições humanas, que acabam se esquecendo, quando elas estão na vida física, de suas tarefas, dando vazão aos seus sentimentos íntimos. E aí nós vamos ver a necessidade que a espiritualidade tem de enviar temporariamente ou de tempos em tempos espíritos iluminados para fazer com que as coisas religiosas possam voltar aos seus devidos lugares. Assim, em 1200, na época mais ou menos no século XIII, nós vamos encontrar na cidade de Assis o reencarne como sugestão, né? O reencarne de João, e ele, na pessoa de Francisco, ele estava, após ele ter se afastado da riqueza de sua família e destinado a sua vida às coisas espirituais, ele estava em determinado momento numa capela chamada Capela de São Damião, e ele ouve uma voz que falou as seguintes palavras: "Vá, Francisco, e restaure a minha casa." Ele não entendeu muito bem na hora, naquele momento, o que era restaurar a casa. Mas anos depois ele entende que restaurar a casa era reformar a igreja como instituição,
e fazê-la voltar à pureza do Evangelho. É voltar a igreja à humildade, à simplicidade, tirando realmente aquela sensação humana e todas as imperfeições humanas que acabavam impregnando o poder da época ligado às religiões. Tivemos a oportunidade de visitar Assis e outros locais da Itália, e se vocês podem conversar com quem fez estas viagens, e vocês vão ver que quando se entra em Assis, ou quando se está ali junto onde Francisco viveu, a sensação que nós temos é totalmente diferente da sensação de nós estarmos em um templo suntuoso, como existe há centenas na Europa. Nós vamos ver que em Assis, nós sentimos a simplicidade do ambiente. Nós conseguimos traduzir isso. Você está ali e você sente o ambiente simples, que é justamente uma consequência de Francisco e da influência de Francisco no seu legado. Nós vamos ver que Francisco de Assis, na sua oração, o que ele falava? Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então nós vamos ver que um espírito elevado, um espírito realmente superior, ele pede o auxílio espiritual, ele pede as bênçãos divinas para que ele possa distinguir uma coisa da outra. Vejo a humildade de um espírito que trouxe para nós realmente uma mensagem que se antagoniza totalmente a toda a modificação que ocorreu ao longo dos tempos na religião. E Kardec nos fala que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso cada dia arrancar algumas hastes, mas que elas têm um contraveneno, que elas têm um antídoto, que é a caridade e a humildade. E Kardec ele foi muito feliz nessa frase, porque ele fala, olha, é preciso a cada dia arrancar algumas de suas hastes. Por que isso? Porque ele entendia também que como nós temos uma determinada personalidade, como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós não conseguimos mudar de uma hora para outra da água para o vinho. Esta mudança, ela é paulatina, ela é gradual, ela é dia a dia. Se nós tentarmos fazer mudanças bruscas, nós vamos ter dificuldades e muitas vezes entrarmos em verdadeiros conflitos íntimos. Nós precisamos fazer com que essas mudanças sejam graduais, graduais mais persistentes, graduais mais no sentido de sempre acontecer uma modificação a cada dia, e com isso tudo se torna natural, tudo se torna espontâneo. Assim, nós vamos entender melhor a frase de Kardec, mostrando que as nossas imperfeições, elas deverão ser substituídas pelo nosso esforço a cada dia, e que nós só conseguimos nos contrapor a estas imperfeições quando nós tivermos a humildade e quando nós tivermos a caridade em nossos atos. E um líder hindu, ele fala o seguinte: dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade fazem grandes homens. Mahatma Gandhi, que foi o Nobel da Paz da década de 50, nós vamos ver que ele falava isso, e tio Rolandinho, nas suas explanações, ele também citava com as suas palavras exatamente isso. Porque não é a situação de simplicidade do ponto de vista social que faz a pessoa ser humilde.
A humildade não está ligada à condição social. A humildade não está ligada à pobreza ou à riqueza do ponto de vista econômico-financeiro. A humildade está ligada ao íntimo da pessoa. E tio Rolandinho falava, vocês não sabem como os pobres são orgulhosos. Lembra, Júnior? Como os pobres são orgulhosos. Então nós vamos ver que Mahatma Gandhi, ele fala que realmente grandes homens não é a condição social que faz, não é a riqueza de forma nenhuma e nem a sua intelectualidade, mas a humildade é que faz com que nós nos tornemos grandes, nós nos tornemos pessoas com condições de auxiliar ao próximo, porque sendo humildes, nós encaramos as pessoas em qualquer época da humanidade, em qualquer condição social que ela esteja, em qualquer situação do dia em que nós estejamos, da mesma maneira. Não interessa se é uma pessoa necessitada ou é uma pessoa poderosa do ponto de vista material. Nós vamos encará-la da mesma forma. Não deve haver privilégios por esta razão. Então vejam que a humildade faz com que nós tenhamos respeito para com o nosso próximo. E Chico Xavier, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, fala, mais uma vez, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar, tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa, compreende, dá condições para que aquele que está em erro possa ter uma mão a se apegar no seu momento de dificuldade. E para finalizar, nós vamos ver Charlie Chaplin, uma pessoa que não é ligada à religião, um dos grandes homens que influenciou o cinema, quando me amei de verdade e desisti de querer ter sempre razão. E dessa maneira, errei menos. Hoje, descobri a humildade. Ele deixou de ser professor de Deus. Sabe essa? Aquele que sempre tem razão, aquele que não admite que ele precisa compartilhar, nem se for com a ignorância do próximo, porque nós dependemos do próximo para a nossa relação. Nós dependemos do próximo para o nosso crescimento. Nós dependemos do próximo para sermos caridosos. Quando nós nos tornamos pessoas que nos achamos o centro do mundo, que nos achamos pessoas melhores do que os outros mesmo sem ser, nós acabamos nos afastando de tudo, nos isolando ou ficando ao nosso lado apenas os bajuladores e aproveitadores. E aí nós erramos. No entanto, quando a gente se ama de verdade, quando a gente se respeita como ser humano e compreende a responsabilidade que nós temos diante da vida, nós entendemos a necessidade de sermos humildes, de entendermos o nosso próximo em qualquer situação que ele esteja, porque nós vamos compartilhar com ele a nossa experiência, mas nós também vamos aprender com ele alguma coisa. Nem se for para aprender que nós não devemos fazer o que ele fez, já é um aprendizado. A humildade, nos fala Kardec, é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento, o sentimento da humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Portanto, a humildade deve ser um objetivo nosso.
a humildade é um sentimento que nós devemos buscar. Ela não vai te fazer melhor do que ninguém, mas certamente ela vai te fazer diferente de muitas pessoas. Que todos tenham muita paz. Então vamos finalizar a nossa reunião, conjuntamente vibrando por locais e pessoas que tanto necessitam das nossas energias. Vibremos primeiramente pelos hospitais em nossa cidade, que todos eles recebam, Senhor Jesus, o teu amparo, a tua proteção, que esses nossos irmãos que lá estão acamados, estão vitimados por cirurgias, por uma série de problemas, recebam aonde quer que se encontre, na Santa Casa, no Hospital Santana, na Maternidade Municipal, no Hospital da Unimed, enfim, no Sanatório Benedita Fernandes, todo o amparo, todo o auxílio. Pedimos ainda por médicos e enfermeiros que sejam amparados, para que façam o melhor, para que estejam em paz a partir daí, com as suas próprias consciências. Continuemos vibrando, agora pedindo em favor do núcleo de ressocialização e pela Fundação Casa, que esses ambientes possam proporcionar melhorias e mudanças aos nossos irmãos. Que todos recebam, Senhor Jesus, o teu amparo, a tua proteção. Pedimos também pelas casas assistenciais de nossa cidade, que todas elas sejam visitadas, amparadas, que elas se mantenham trabalhando, auxiliando e diminuindo dores e problemas junto aos nossos irmãos. Em especial, pedimos por esta, a que estamos vinculados, nas suas várias atividades, nos seus vários departamentos. Continuemos vibrando, agora em favor de irmãos que nos deixam nomes e endereços, que eles sejam amparados, que eles sejam visitados, que eles tenham a certeza de que tudo é passageiro. Consequentemente, é necessário um pouco mais de serenidade, um pouco mais de confiança em Deus e a certeza de que tudo vai passar e tem uma razão para que esteja ocorrendo. E irá deixar rastros em nós, melhorias espirituais. Que esses irmãos sejam todos amparados. Continuemos vibrando agora pelos nossos lares, pedindo em favor de cada lar, de cada um de nós que aqui está, Senhor Jesus. Que os nossos lares possam ser visitados, que os nossos familiares sejam atendidos, que nós possamos cumprir com a nossa tarefa, relacionando-nos de forma mais harmônica, doando-nos um pouco mais e fazendo com que naquele local de convivência mais harmônica seja um local saturado de energias positivas. E assim, agradecidos, voltemos a este ambiente, pedindo pelos irmãos que foram atraídos. Vocês que deixaram a realidade física estão sendo convidados a seguirem a hospitais e escolas da espiritualidade. Que vocês partam confiantes, que terão auxílio, terão amparo, irão se recuperar, irão compreender os problemas, as dificuldades que tiveram e irão rever familiares, amigos, que irão dar a vocês diretrizes novas. Tenham confiança, se deem esta oportunidade e partam em nome de Deus e de Jesus. Enquanto as entidades são encaminhadas, são conduzidas, permaneçamos, ainda que de maneira breve, num clima de gratidão íntima, acolhendo, assimilando tudo que aqui recebemos. Que esses irmãos espirituais que aqui estão possam proporcionar em nós, assimilarmos todo o amparo que jorra do mais alto. E assim, gratos, confiantes, finalizamos a nossa prece, reunião da noite, dando graças a Deus. Que assim seja.